Olá, meus queridos irmãos, parabéns a vocês que chegaram até aqui no nosso curso. Estamos entrando na segunda fase dos nossos estudos, né? Creio que você esteja tendo um crescimento espiritual no decorrer das nossas aulas. E não esqueça que é muito importante você ver os vídeos, rever os vídeos, novamente se preciso for assistir de novo e quantas vezes for preciso para que você tenha de fato um aprofundamento espiritual. Muito importante também, quero aqui ressaltar novamente, de vocês terem as anotações. Não pode faltar as anotações, não podem faltar. Por quê? Porque você vai gerar um livrinho de estudo. No decorrer do curso, você vai gerar um livrinho de estudo. Livrinho esse que você pode usar no seu grupo, na sua pastoral, na sua paróquia, numa roda de amigos, para você fazer um estudo com eles. Então é muito importante as suas anotações, certo? Tenha certeza que quando você chegar aí no final de um caderno, de uma agenda que você esteja anotando, você vai perceber que foi gerado um livro de aprofundamento na doutrina da Santa Igreja. Então não deixe de gerar esse livro, né? Não deixe de gerar esse livrinho que é tão importante para a sua perseverança na caminhada. Hoje nós vamos iniciar aqui a primeira aula da fase de número 2 do nosso curso de aprofundamento católico. Hoje o tema é o crescimento na compreensão da fé. O crescimento na compreensão da fé. Queridos, nós precisamos entender, né, e estamos estudando isso, estou falando muito disso para vocês, sobre a importância do conhecimento. Por isso que em João 8,32, como já mencionei, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja que a libertação, ela é uma consequência do conhecimento, como nós estávamos aí tendo acesso a esse conteúdo tão maravilhoso nas aulas anteriores. Nessas aulas eu muito mencionei isso, porque é necessário que você, que eu, que cada um de nós possamos crescer mais e mais em nossos conhecimentos, para que com a riqueza desta teoria nós possamos também enriquecer as nossas ações. Hoje eu quero começar aqui pelo Catecismo da Igreja Católica, como disse a vocês no começo, que é um dos materiais mais necessários para que nós possamos aí ser bons católicos, né? Vamos para o número 94. O número 94. Eu me confundi aqui. Vamos lá. Número 94 do Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da Igreja. Gente, aqui diz algo muito, muito forte e que eu quero meditar aqui com vocês, para que o nosso conhecimento possa ter uma profundidade intensa. Nós precisamos ter por primeiro a consciência que tudo isso é graças à assistência do Espírito Santo. Então, quando Jesus, disse que viria o Paráclito, aquele que ia nos auxiliar, que ia nos dar entendimento, muitas coisas ainda não estavam tão bem explicadas, porque na verdade não era o momento, e Jesus bem deixa claro isso, que ia ter um desenvolvimento de entendimento graças ao agir, essa assistência do Espírito Santo,
E o Catecismo da Igreja diz: graças à assistência do Espírito Santo, eu peço perdão a vocês se eu estiver bocejando um pouco, né, porque já é muito tarde da noite, né? Já é 12 horas, meia-noite e 35 minutos, é os únicos momentos que eu tenho tempo de gravar o curso, tá certo? Então peço perdão. Graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. Veja que existe aí um crescimento, né? Um crescimento do nosso entendimento. Você vê por que a igreja ela tem os concílios, por que existem os dogmas, por causa da assistência do Espírito Santo, gente. E as seitas têm uma séria resistência a isso, né? Eu vejo uma geração hoje de protestantes, principalmente os desengrejados, né? Surgiu ultimamente um movimento de protestantes que se dizem desengrejados, que não precisam de uma igreja e etc., não precisam de uma instituição, porque acham que estas instituições se trata de uma religião e eles não são pertencentes a uma religião. É um entendimento muito fraco sobre a palavra religião e o significado da mesma. Inclusive eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que o tema é quem são os desengrejados. Pesquise depois e assista, que foi uma ótima explicação. Então, essas pessoas, elas dizem que não aceitam os dogmas, né? Os demais protestantes também não aceitam, mas esses mais intensamente, ao ponto de eles dizer que os protestantes que fazem parte de alguma denominação são cheios de dogmas. E daí eles dizem que rejeitam os dogmas. Meus irmãos, também é uma grande falta de entendimento do que significa a palavra dogma para o católico. Entenda que dogma é uma verdade de fé absoluta. Então, não há como dizer que desacredita dos dogmas e ser um cristão de verdade. Porque a igreja, por ser coluna e sustentáculo da verdade, como diz em 1 Timóteo 3,15, que nós temos que repetir demais esse texto para ver se as pessoas entendem, ela tem autoridade de decretar um dogma. Que na verdade, um dogma é um esclarecimento de uma verdade já absoluta. Veja, não é que aquela verdade passou a existir quando a igreja decretou aquele dogma. Não, já existia. Mas a igreja vem para nos esclarecer. Por isso que Jesus disse: tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, aqui nós podemos identificar de forma nítida que a igreja tem a autoridade de decretar um dogma e também de decretar uma excomunhão, ou seja, ela tem a autoridade de ligar e de desligar. Alguns protestantes dizem que como é que pode o purgatório passar a existir na data tal, não sei o que, eles tentam acertar a data e etc. Como se a igreja tivesse inventado. Então, essa análise, no meio protestante, é uma análise irresponsável. Tanto é que a própria Bíblia que os protestantes utilizam foi como um dogma decretado pela igreja. Porque a Bíblia, como diz o padre Paulo Ricardo, ela não caiu do céu com zíper e tudo, de paraquedas com zíper e tudo. Não. Tanto é que uma vez eu conversando com um protestante, eu desafiei ele me mostrar qual capítulo e versículo fala da lista dos livros canônicos. Não existe. Quem foi que então decretou? A Igreja Católica Apostólica Romana, gente. Então é extremamente sem lógica dizer que acredita na Bíblia e desacredita do magistério e da tradição da igreja. Por que é sem lógica?
porque foi a igreja quem organizou tudo. Então aqui quando diz que graças à assistência do Espírito Santo, a compreensão tanto das realidades como das palavras do depósito da fé pode crescer na vida da igreja. A igreja, ela tem uma vida, ela tem desenvolvimento. Ela não parou só em um tempo, ela se desenvolveu. E no decorrer do tempo nós fomos recebendo explicações. Continua o catecismo. Pela contemplação e estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, é essencial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Veja que a orientação do catecismo da igreja, ao contrário do que muitos protestantes pensam, que o protestante ele pensa assim, não, o católico ele é orientado a não se aprofundar em teologia. Os padres não dizem para os católicos ir a fundo no estudo, porque senão eles descobrem a verdade e eles se libertam da idolatria. Eles dizem isso. Mas está aqui. O Catecismo da Igreja Católica diz, pela contemplação e o estudo dos que creem, os quais as meditam em seu coração, e é em especial a pesquisa teológica que aprofunda o conhecimento da verdade revelada. Ou seja, a igreja ela não tem medo que os seus fiéis estudem. Não, está aqui uma orientação da igreja a você se aprofundar nos conhecimentos teológicos. Agora, que seja de fato um estudo teológico e não essas teologias fundo de quintal como existem hoje. Existem diversos cursos hoje de teologia, né? Que misericórdia. Você vai ver a teologia adventista do sétimo dia. Meu Deus, já é um absurdo as demais teologias protestantes. Imagine essas mirabolantes dos testemunhos de Jeová, dos adventistas, dos pentecostais e etc. Cara, esse povo não faz teologia. Não fazem teologia. Você vê claramente que não tem coerência, não tem fundamento. Na frente diz, pela íntima compreensão que os fiéis desfrutam das coisas espirituais, divina, eloquia cum legente crescunt. Que está falando uma frase em latim, né? As palavras divinas crescem com o leitor. Olha que interessante o que o catecismo da igreja diz. O protestante ele diz que a igreja não orienta o católico a ler Bíblia, né? Não orienta o católico a fazer teologia. Mentira, isso é mentira, gente. Está aqui o catecismo dizendo que nós temos que estudar, nós temos que nos aprofundar e que as letras elas crescem com o leitor, no sentido de que na medida em que você lê com discernimento, lê com o acompanhamento da igreja, lê com o agir do Espírito Santo, você cresce na sua espiritualidade com aquele conteúdo. Porque a verdadeira teologia ela é viva, ela não é morta. Né? Se você for prestar atenção a sola escritura, né? Só as escrituras que os protestantes tanto falam, é algo morto. Por quê? Por que é algo morto? Eu digo porque eles inventam interpretações que não fazem eles serem um único povo de Deus. Então aquilo não tem o agir do Espírito Santo. Se tivesse, eles teriam uma única igreja em todos os lugares. Né? Eles seriam um só povo e eles não são assim. Existe na Patrística Clemente aos Coríntios, página de número 56 da edição que li, que diz assim:
Apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles se tornaram santos. Olha que interessante. Clemente aos Coríntios, ele já lá no começo, lá atrás, igreja primitiva, isso aqui. Aí o que é que você escuta hoje dos protestantes? Ah, Francisco não era São Francisco. Santo só Deus. Mas eles deixam de entender, meus irmãos, com isso, que existe a participação de homens e mulheres à santidade de Deus. Por isso que a palavra santos, que são separados, né? Está lá em Levítico, sede santos, como eu sou santo. Né? Então, no próprio Levítico fala isso. Em Apocalipse menciona os santos e etc. Então, na igreja primitiva já existia uma orientação: apegai-vos aos santos. Olha que interessante o que um escrito da patrística Clemente aos Coríntios, ou seja, lá da igreja primitiva. Porque o que é que os protestantes dizem? Que a igreja católica não é a igreja primitiva. Mas veja, lá na igreja primitiva, apegai-vos aos santos, ou seja, sejam devotos. Devoção é esse apego mesmo. Né? Apegai-vos aos santos, porque aqueles que estão unidos a eles se tornaram santos. Ou seja, eu vou me unir à interpretação dos protestantes? Não, gente. Pelo amor de Deus. Não. Eu não vou me unir à interpretação dos protestantes. Eu vou me apegar aos santos. Eu vou buscar a interpretação dos santos. E esses santos são quem? São as pessoas reconhecidas pela Igreja Católica. Esse homem, essa mulher viveu de forma exemplar. E daí você vai encontrar diversos textos de explicações, textos bíblicos e etc., de devoções e etc., explicação de pessoas santas. Então, eu acredito na interpretação dos santos. Por exemplo, certa vez eu conversando com um protestante, eu mostrei para ele uma parte do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que foi escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Daí ele disse assim: ah, mas eu não acredito nesse daí não, porque a interpretação dele está errada. Aí eu disse: ah, você acha que a interpretação desse homem está errada? Mesmo ele sendo reconhecido como santo pela igreja. Está errado, está errado. Não, está errado. Eu prefiro Aí ele disse isso. Eu prefiro os reformadores da igreja, que ele mencionou, sendo Lutero, Calvino, Henrique VIII e etc. E tal. Aí eu disse assim: olha, não tem como você falar isso, que você prefere os reformadores. Por quê? Porque você entraria numa contradição muito grande. Porque se você analisar o pensamento de Lutero, não é igual de Calvino, não é igual o de Henrique VIII, nem o de Henrique VIII é igual de Calvino, que também não é igual de Lutero, e nem o de Calvino nem é igual ao de Henrique VIII, e nem igual ao de Lutero. Ou seja, como é que você vai dizer que prefere esse tipo de gente? Contraditórios. Não, eu prefiro crer na palavra. Né? Eles dizem assim. Ora, mas aí nós podemos dizer assim. Mas os adventistas também dizem essa mesma frase. O povo da Universal diz essa mesma frase. Os pentecostais dizem essa mesma frase. Os calvinistas dizem essa mesma frase. Por aí vai. E olha só qual é o resultado disso. Diz algo que eu creio é na palavra, eu não creio em homens. Ora, pois se você não crê em homens, não creia também em você. Não creia nas suas conclusões. Não creia nas suas interpretações, já que você não crê nos homens. De fato, nós não devemos acreditar no homem em si, mas precisamos entender que Deus se utiliza de homens
para poder transmitir sua revelação também. Tanto é que os evangelhos carregam o nome de homens: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, se nós fôssemos pegar ao pé da letra, ao pé da letra, ao pé da letra, teríamos que não acreditar na Bíblia também. Não, mas a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Dizem aqueles que escreveram. Eu acredito que foi. Mas já imaginou se aparecer alguém birrento e dissesse: não, quem escreveu disse isso, mas quem escreveu inventou isso. O Espírito Santo não inspirou nada. Foi invenção dos homens. E aí? Eu acredito que o Espírito Santo inspirou. Né? É como se fosse uma operação. O Espírito Santo fosse o médico e os apóstolos o bisturi. Ou seja, o instrumento para operar. Então, meus irmãos, essas ideias protestantes são extremamente absurdas. Vamos aqui para Efésios, capítulo 1, do 7 ao 8, que diz assim: nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profundamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. O que está dizendo? Veja que forte. Nesse Filho, pelo seu sangue, pela sua entrega, pela sua oferta, temos a redenção, nós somos salvos. A remissão dos nossos pecados, nós somos perdoados, né? Segundo as riquezas de sua graça. Veja, é graça de Deus, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e prudência. A sabedoria nos dá prudência. Mas nós precisamos saber como ter sabedoria, como devemos estudar, como devemos olhar para as realidades espirituais. E é por isso que Jesus deixou a igreja para isso. Ele teve que deixar uma escola de santidade. Ele teve que deixar uma instituição para que ocorresse uma continuidade, né? Para que acontecesse a continuidade, para que a verdade fosse preservada até os nossos tempos, meus irmãos. Então, alguns protestantes dizem: a igreja católica que se desviou. Nada disso. Quem se desviou foi os protestantes, porque foram eles que saíram da igreja. Não foi a igreja que saiu deles. Vamos aqui para Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, do versículo 7 ao 8, que diz assim: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Veja, esse versículo 7 ele é muito poderoso quando diz: não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e afasta-te do mal. Não seja sábio ao seu próprio entendimento, aos seus próprios olhos. O protestante, ele lê a Bíblia só. E de acordo com os olhos dele, ele vai lá e inventa uma interpretação. Isso não é temor a Deus, porque se temesse a Deus, estaria na igreja que Jesus fundou. Embora que eles dizem ser tementes a Deus, eles na verdade estão sendo tementes a um Deus que eles inventaram. Professor Felipe Aquino, no livro Em Busca da Perfeição, na página 78, esse livro dele é muito bom, gente, até recomendo para vocês. Ele disse: Jesus exigiu radicalidade dos seus seguidores, uma vida de extrema humildade.
nós precisamos ter humildade para sermos pastoreados, para sermos orientados pela igreja, coisa que os hereges não querem. Eles ajustam para si seus próprios mestres, como bem profetizou 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Virá um tempo em que muitos irão se apartar da sã doutrina da salvação, ajustaram mestres para si e se lançaram às fábulas. Ou seja, livro Imitação de Cristo, página 15, na tradução que li, diz: se souberas toda a Bíblia de cor e todas as máximas dos filósofos, que te aproveitaria tudo isso sem o amor e a graça de Deus? Veja, não adianta citar capítulos e versículos e não ter amor de verdade, não ter a graça de Deus. E como eu presencio pessoas covardemente atacando a Igreja Católica, meu Deus. Isso é uma falta de amor muito grande pelo Senhor. Por Jesus Eucarístico que ali está. Nas conferências de São Maximiliano Maria Kolbe, na página 49, na tradução que li, tem escrito: se você já se sentir suficientemente forte, peça a Nossa Senhora para não se sentir. Porque então, quando alguém se apoiar em si mesmo, é que se encontra em verdadeiro perigo de queda. Ou seja, aqueles que se acham autossuficientes. Né? Não, o meu entendimento é o que vale. Ou seja, os desigrejados, por exemplo, que eles dizem: eu vou seguir a Deus na minha casa, eu vou orar na minha casa, eu vou ler Bíblia na minha casa, vou pedir perdão a Deus na minha casa e não estou nem aí para nenhuma instituição, não estou nem aí. Olha que absurdo. São pessoas que se acham independentes, que acham que não precisam de pastoreio. Gente, isso é errado, viu? Livro A Imitação de Cristo, página 16, na tradução que li, escreve: a suprema sabedoria consiste em tender para o reino do céu pelo desprezo do mundo. Veja que essa ideia de autossuficiência, ela é uma ideia mundana. Ela é uma ideia mundana. É uma ideia rebelde. Cuidado com esses entendimentos de autossuficiência, que você não precisa do Papa, você não precisa de bispo, você não precisa de padre, e não sei o quê, você vai e gera um falso Deus, um falso Jesus, e começa a adorar aquele Jesus que você inventou e não o verdadeiro Jesus. Então isso é pecado. E nós presenciamos claramente isso no protestantismo. Vejamos aqui Mateus capítulo 5, versículo 18, aonde diz: pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Veja, tudo passa e o que permanece é a palavra de Deus, o que permanece é aquilo que é de fato de Deus. Por isso que a gente vê as seitas protestantes fechando as portas, enfraquecendo quando seus fundadores morrem. Por quê? Porque passa. Esses deuses inventados, eles passam. Né? Filoteia, página 207, na tradução que li, um livro escrito por São Francisco de Sales, escreve-se assim: Deus quer corações que estejam bem vazios, para os encher de sua graça pela unção de seu Espírito, e é de nossa própria glória, Filoteia, que os devemos esvaziar. Filoteia significa uma alma amiga de Deus. Então aqui está dizendo que os nossos corações devem se esvaziar para que Deus possa os encher. Ou seja, se esvaziar, expulsar vaidade, orgulho,
esse pensamento de autossuficiência. Tudo isso, gente, é coisas mundanas. Leia lá Gálatas capítulo 5, que você vai ver lá, né? Aquilo que é fruto do Espírito e o que é fruto da carne, né? É interessante que os protestantes dizem que os católicos são idólatras, mas na verdade idólatras são eles que fabricam falsos deuses, acreditando que é o verdadeiro Deus. E você pode ver que lá no protestantismo, de fato, existem vários deuses. Existe o Deus adventista, como eu disse aqui várias vezes. Existe o Deus adventista que proíbe trabalhar dia de sábado, já existe o Deus assembleiano que não proíbe trabalhar dia de sábado. Ou seja, então ali, ou não tem como ser o mesmo. Entenderam? Então, meus queridos, muito obrigado aí pela perseverança de vocês. Estamos aqui finalizando a nossa primeira aula da fase 2 do nosso curso. E agradeço a cada um de vocês que são inscritos aí, são sócios da minha missão. Divulguem não o vídeo, mas divulguem, né, que existe esse curso, para que as pessoas possam também ajudar a nossa missão. Ah, Daniel, mas eu quero enviar para uma pessoa que não tem condição financeira. Olha, existem diversos vídeos meus no meu canal, disponíveis gratuitamente para todos, certo? E até de conteúdos bem mais aprofundados do que esse que a gente está estudando. Então envie os vídeos de lá e vamos pedir a graça de Deus para que também essas pessoas possam se cadastrar aqui conosco, para ajudar também nossa missão. Eu agradeço a compreensão desde já e recomendo que vocês vá lá no meu canal, que tem os vídeos gratuitos lá e podem divulgar bastante eles. Bom, então muito obrigado e vamos continuar os nossos estudos. Amém? Salve Maria, até a próxima aula.